Para algumas pessoas, ondas gigantes significam muita aventura, mas se você for como eu, uma onda dessas é para se borrar de medo. Existem lugares em todo o mundo conhecidos por suas ondas gigantescas, e apenas as pessoas mais habilidosas, corajosas e malucas têm a coragem de tentar enfrentá-las. É claro que os mais inteligentes também não se esquecem de filmar tudo, de surfistas e marinheiros a tempestades e tsunamis. Vamos dar uma olhada em algumas das maiores ondas já registradas em câmera. Pesadelos de Nazaré. E vamos começar a nossa caça à emoção em Nazaré, uma praia de Portugal. Aventureiros de todo o mundo conhecem o nome desse local devido ao tamanho das ondas que se avistam ao longo de sua costa, como esse monstro de 18 metros capturado em vídeo em 2014. Olha o tamanho dessa onda! Mas na verdade, muito mais coisas estão acontecendo embaixo d'água. E veja bem, por debaixo das ondas está o Desfiladeiro de Nazaré, um desfiladeiro submarino que tem uma profundidade máxima de quase 4.900 metros. Normalmente, quando as ondas viajam em direção a uma costa, elas são reduzidas à medida que o fundo do oceano fica mais raso. Mas em Nazaré, o que acontece é que a água fica incrivelmente profunda antes de se aproximar da costa, resultando em ondas que sobem muito de repente. É por isso que recordes mundiais de surf são normalmente feitos aqui, como aquela vez em que o recorde mundial de 23,7 metros ficou com Garry MC na mar em 2011. Como ele consegue fazer parecer tão fácil? Bom, com certeza fácil não é. MC Namara revelou mais tarde que a água que o atingiu daquela altura parecia uma tonelada de tijolos quebrando em seus ombros. E se você achou aquela onda assustadora, dá só uma olhada nessa aqui, surfada por Lucas Chumbo em fevereiro de 2017. Entre outubro e março, ventos fortes sopram do Oceano Atlântico Norte e geram ondas como essa, algumas das quais podem ter mais de 30 metros de altura. Então, quando digo que o atual recorde mundial para a maior onda já surfada é essa besta de 24 metros de altura, espero que você reconheça a grandeza disso. Esse maluco é Rodrigo Coxa, que quebrou o recorde mundial anterior em 2018 ao surfar nessa onda gigantesca. Assustadora, você talvez pense que o poder de uma onda enorme vem apenas da sua altura, mas as imagens do tsunami japonês de 2011 provam que está errado de forma impactante. Após um terremoto de magnitude 9.0 na costa de Toku, a guarda costeira japonesa se deparou com essa onda gigante a apenas 5 quilômetros da costa. Mas como uma parede de água tão longa e alta apareceu de repente? Bom, quando o fundo do mar em um lado de uma falha geológica se levanta de repente, levantando assim uma vasta extensão de água junto com ele, chamada de frente de tsunami. De acordo com as estimativas dos guardas costeiros, essa frente em particular tinha cerca de 9 metros de altura, deixando-os sem escolha a não ser tentar atravessar por cima. Mas aí fica tudo mais tenso, porque uma segunda onda foi relatada a menos de 2,4 quilômetros de sua localização. Conforme o terremoto continuou a sacudir o fundo do mar, ele enviou outra frente de tsunami, mas essa, pelo visto, era ainda maior que a anterior. E com tanta força, essas ondas massivas viajaram cerca de 9,5 quilômetros para o interior. Como você pode ver nessa filmagem, elas destruíram quase tudo por onde passaram. Vilarejos e cidades inteiras foram arrasados, e o governo japonês estima que 5 milhões de toneladas de destroços foram varridas para o mar. Os custos dos danos causados pelo terremoto e tsunami chegaram a 300 bilhões de dólares, enquanto 20 mil pessoas morreram e outras 2.500 desapareceram. Infelizmente, muitos ainda estão desaparecidos até hoje. Golfo da Biscaia. O Golfo da Biscaia é famoso por suas tempestades violentas, e um dos grandes desafios é exposto ao violento Oceano Atlântico. Nas mesmas águas que um dia têm aparência calma, os mares dessa baía definitivamente não são confiáveis, nem mesmo para petroleiros e resistentes navios-tanque. E este navio-tanque chamado Coral Rosa estava navegando para Roterdã quando encontrou uma enorme onda violenta que balançou todo o navio de um lado a outro. Isso não é pouca coisa. Visto aqui, o Coral Rosa tem mais de 30 metros de largura, ou seja, quase o mesmo que um Boeing 737 inteiro. Ondas traiçoeiras, às vezes chamadas de ondas assassinas, são as ondas extremas agitadas por ventos fortes. Essas paredes gigantes de água podem ter mais que o dobro da altura das ondas ao redor,
Como seu nome sugere, são quase totalmente imprevisíveis. E mesmo que você pudesse prever esse tipo de coisa, arrepiaria a espinha de quem iria navegar através dela. Me deixa fora disso, causa no cruzeiro. E se você quer saber, os cruzeiros não são nada além de resorts de férias relaxantes navegando pelo mar, e este é o navio de cruzeiro MV Viking Sky, que pegou nas ondas de uma terrível tempestade na costa da Noruega. O navio transportava 1.300 passageiros e tripulantes quando perdeu a força e foi atingido pelo clima extremo. Os relatórios indicam que as ondas nessa área atingiram quase 18 metros de altura. Normalmente, os cascos desses navios são largos o bastante para evitar que grandes ondas os afetem tanto. Mas quando você considera que o navio em si tem apenas cerca de 30 metros de largura, e estava à deriva, não é de se entender que todos estivessem assim tão desesperados. Sky não foi o único navio de cruzeiro a ser desafiado por algumas ondas gigantes. Basta olhar esta filmagem de arrepiar, supostamente tirada do paquebote La Marseillaise, então conhecido como Princesa do Mar, e essas imagens de 2008 mostram um navio de cruzeiro caindo na parte de trás de uma onda que era tão alta que fez com que a tripulação se espatifasse no chão. E embora a descrição dessa imagem afirme que se trata da Princesa do Mar, não há relatos de que o navio tenha passado por condições tão drásticas. No entanto, por volta da mesma época em 2008, o navio de cruzeiro Pacific Sun foi pego por ventos de 50 nós e ondas de quase 8 metros de altura, a cerca de 640 quilômetros da costa da Nova Zelândia. Imagens da câmera de segurança mostram que a inclinação do navio era tão íngreme que vários móveis caíram nos quartos, e cerca de 40 pessoas ficaram feridas. Algum detetive de sofá por aí que pode me dizer se essas duas partes da filmagem podem realmente ser do mesmo evento? Se você já passou por algo parecido em alto mar, me conte nos comentários. Porta-aviões versus tufão. Assistir navios e surfistas sendo atingidos pelas ondas é uma coisa, mas assistir a batalha de porta-aviões contra as ondas gigantes de um tufão deve ser um dos eventos mais extremos já registrados por câmeras. Por volta de 2008, o USS Kitty Hawk estava navegando ao longo do Oceano Pacífico Norte quando encontrou o tufão Faye com ventos de 82 km por hora que agitavam as ondas de cerca de 11,5 metros de altura. Considerando que esses porta-aviões medem mais de 60 metros da linha da água até o seu ponto mais alto, essas ondas dificilmente seriam uma ameaça. Vamos lá! Não é incrível assistir algo que custou 400 milhões de dólares para ser construído sendo jogado como um barquinho de brinquedo em uma banheira? Ainda mais com esses incríveis limpadores de para-brisa de Fusca. Mas, vamos falar de navios enfrentando ondas gigantes. Imagine você encarar uma série dessas ondas. Dê uma olhada nessa filmagem de um pequeno navio graneleiro, uma espécie de navio mercante, enfrentando as ondas gigantes de uma tempestade na África Ocidental. Isso sim são águas agitadas. Embora o canal de Psique tenha compartilhado essa imagem no YouTube sem mencionar quando essa tempestade ocorreu, eles afirmam que as ondas tinham cerca de 6 metros de altura. Isso pode não parecer muito, mas várias ondas seguidas com essa altura têm o potencial de causar sérios danos. E essas ondas parecem muito mais altas do que apenas 6 metros. Escolher trabalhar em plataformas de petróleo em mar aberto é uma coisa. Mas optar por viver em uma plataforma de petróleo significa que você nem sempre pode escapar das ondas gigantes que vêm em sua direção. Pergunte à tripulação da plataforma de petróleo de um bar localizado na costa leste do Reino Unido. Essa plataforma estática está plantada no fundo do oceano e tem um comprimento de 50 metros, largura de 30 metros e altura de 23 metros. É uma estrutura enorme, mas espere até você comparar com as ondas que a atingiram no dia de Natal de 2013. O vazio abaixo da plataforma parece quase ter a mesma altura que a própria plataforma. Isso significa que as ondas de água enchendo aquele vazio e martelando a plataforma deveriam ter cerca de 21 metros de altura. Aparentemente, as ondas estavam tão violentas naquela manhã que acordaram todos os funcionários. Que presente terrível da Mãe Natureza no dia de Natal! Mas nem todos os componentes das operações da plataforma de petróleo estão presos ao fundo do oceano. Por exemplo, há uma plataforma flutuante de acomodação a cerca de 233 quilômetros a leste da Escócia. Essa estação de acomodação semi-submersível permanece ancorada no local usando um sistema de guincho de amarração elétrico e hidráulico. Graças a Deus por isso, caso contrário,
essas ondas gigantes poderiam ter arrastado a plataforma para a costa. Quando ventos com a força de um furacão, com 180 km por hora, varreram a Escócia em 2015, eles criaram ondas colossais que podiam ser vistas subindo até a altura total das plataformas. Só de ver essa foto das ondas do Mar do Norte. Mas o Oceano Antártico não é o único famoso por suas condições mortais. Entre o Reino Unido e a Noruega, fica o Mar do Norte. Devido ao seu clima impiedoso e ao alto número de acidentes de navegação, é considerado um dos mais perigosos do mundo. As ondas nessa região são conhecidas por atingir monstruosos 25 metros de altura, mas os cientistas acreditam que podem ser ainda maiores. Não acredita em mim? Basta ver esse vídeo. E aí, você pode ouvir o marinheiro escocês rindo, em um momento que só pode ser descrito como delírio, porque eles escaparam com vida. Não consigo entender como eles podem tirar essas experiências de quase morte de letra em vez de se borrarem de medo. Especialmente quando você considera que, de acordo com a publicação britânica Daily Express, essa onda atingiu colossais 30 metros de altura. Se aquele navio fosse um pouco menor, a força da água poderia facilmente ter causado um grande desastre. Como você reagiria a uma situação dessas? Petroleiros em apuros. Lembra da tempestade Nemo em 2013? Foi uma enorme nevasca que atingiu o Nordeste da América e do Canadá. Governos, como os de Massachusetts e Nova York, declararam estado de emergência, enquanto a maioria dos lugares estava lidando com quase 1 metro de neve e ventos de até 170 km por hora. Mas, quem estava no mar se deu ainda pior. Eles não estavam apenas lutando contra todos esses elementos, mas também tinham uma série de ondas de 9 a 12 metros para enfrentar. Geralmente, navios como esses petroleiros de 227 metros tentam evitar tempestades de alto calibre. Isso evita as chances de serem derrubados por ondas poderosas e virarem submarinos por acidente. Mas ser pego por ventos de 144 km por hora, a cerca de 1.100 km da costa de Newfoundland, não deu a esse capitão outra escolha a não ser seguir em frente. Eles bravamente avançaram através daquelas zonas de aparência horrível, mas aquele cinegrafista deve ter agradecido a Deus quando finalmente viu a segurança. Você teria enfrentado esse clima extremo só para gravar as ondas com uma câmera? Conte pra gente nos comentários. E você teria coragem de surfar em qualquer uma dessas ondas de tamanho impressionante? Conte pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.